Olá pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Que é do Apocalipse, é claro, mas elas ficavam situadas na Ásia Menor. Hoje é a Turquia. Então, vamos terminar esse estudo. Hoje é a última carta da última igreja que foi escrita, a igreja em Laodiceia, é a cidade também em Laodiceia. Ó, abre sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Acompanha comigo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Né? Muito séria essa carta que o Senhor escreveu para essa igreja. Bem diferente, né, da outra que a gente leu, né? Que é a de Filadélfia, né? Que não teve repreensão. A melhor de todas foi a Filadélfia, né? Que não teve repreensão. Mas essa daqui de todas era a mais problemática, né? E só a Filadélfia que era uma benção, para a gente ver que ela não tinha. Deus escreveu uma carta para ela, Jesus mandou uma carta para ela, não teve tanta repreensão. Mas essa daqui, de todas, é superior, né? Então, ao anjo, ao pastor que está em Laodiceia, isso diz o Amém. O Amém significa assim seja, né? Que o Senhor, ele é o princípio de todas as coisas. A testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Tomara que fores frio ou quente. Terrível, né? E aí a gente vê que a igreja de Laodiceia também era da província romana, era situada também ali na Ásia. E Laodiceia vem de Laodiceia significa Laudice. A cidade recebeu esse nome em virtude da esposa de Antíoco II, cidade também governada pelos romanos, né? Então aqui o Senhor escreve para eles, para este pastor, né, que eles não eram nem frio e nem quente, ou seja, eles estavam no meio termo, eram mornos, né? E Deus não aceita ninguém assim, ou é cristão ou não é, ou sim ou não. O que passa disso é procedência maligna, ou é ou não é. Ou seja, eles se achavam que eram ricos, que tinham de tudo, porque a cidade que eles habitavam tinha muito comércio, né? Tinha até uma faculdade de medicina, né? Segundo os historiadores, tinha uma faculdade de medicina que eles faziam pó oftalmológico para os olhos, né? Para os olhos, era um remédio que eles fabricavam ali nessa cidade. Por isso que o Senhor fala, né? Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles tinham de tudo, riqueza ali, eles eram comerciantes, né? Aquela igreja era uma igreja muito rica, tinha de tudo. Mas o Senhor chama eles de cego, pobre, miserável e nu. Por mais que material eles tinham de tudo, mas diante de Deus eles estavam nu. Para Deus eles não tinham nada, né? Eles achavam que era rico,
Mas o Senhor falou que eles eram miseráveis, pobre e cego e nu. Então, para Deus não adianta nada as riquezas desse mundo. A palavra de Deus fala assim, não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? Então, eles achavam que tinha de tudo, né? Que não precisava de nada, né? Mas eles se afastaram. A ganância, o orgulho, eles eram muito orgulhosos, né? Tinha o nariz empinado, era uma igreja orgulhosa, né? O pastor e essa igreja era muito orgulhoso, nariz empinado, achava que não precisava de mais nada, que tinha de tudo, né? E não precisava buscar, não precisava orar, né? Não precisava de mais nada. É o crente em cima do muro, né? Mas Deus não aprovava o agir deles, né? Eles eram crentes que não estavam nem aí, já achavam que estava tudo bem. É como fariseus, sabe? Eles eram religiosos, como fariseus. Os fariseus não eram orgulhosos, perseguiam Jesus, né? Os discípulos eram orgulhosos, nariz empinado, achavam que porque eles tinham a lei de Moisés, já tinha tudo, né? Pisava no povo, se orgulhava. É a mesma coisa, é a mesma coisa da igreja. Já achavam que tinha tudo, né? E que não precisava de mais nada. Mas o Senhor falou que era para eles se arrependerem, né? Para eles se arrependerem enquanto era tempo. Porque senão eles iam perder, acabar perdendo a salvação, né? Vamos ler assim o versículo 17, ó. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Para Jesus eles estavam espiritualmente dessa forma. O 18. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso e arrependa-te. Então, se eu estava falando para eles comprar ouro provado no fogo, ou seja, eles tinham que se humilhar, entendeu? Eles, diante de Deus, se arrepender de verdade, né? E ungir os olhos com a palavra, né, de Deus, ver que eles estavam errados, né? O colírio, a palavra de Deus é um colírio, né, para nossos olhos. Para eles abrir os olhos, se arrepender porque eles estavam errados, né? Para que vejas. E vestes branca para que vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. Então, o Senhor queria que eles se arrependessem, se humilhassem, né? Das outras igrejas que tinham coisas erradas, eles eram os piores. Então, eles tinham que fazer tudo que o Senhor falou para as outras igrejas anteriores, como voltar ao primeiro amor, que é as primeiras obras, né? Tirar o pecado da prostituição, da idolatria do meio da igreja, né? Tudo que as outras cartas falaram para as outras que estavam com problema, eles estavam duplamente piores. Então eles tinham que voltar ao primeiro amor, eles tinham que deixar o pecado, o orgulho, a ganância, entendeu? Por causa dos bens materiais. Então eles tinham que buscar mais a Deus, se humilhar, abrir os olhos enquanto é tempo, né, espiritualmente, se purificar, colocar vestes brancas, vestes novas, se purificar de toda maldade, de toda avareza, de toda ganância, de todo orgulho, se limpar e colocar vestes brancas, para que as vestes deles ficassem brancas, né? Porque para Deus, diante de Deus, eles estavam como se fossem nus, né? Na imundície, né? Então eles tinham que mudar as atitudes deles, né? O 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, né? Eu quero ler para vocês aqui algo muito interessante. Presta atenção sobre isso. Um indivíduo da igreja ou da comunidade, a famosa pintura de Roman Urtin, em que Cristo aparece diante da porta a bater.
não mostra a maçaneta do lado de fora, não tem aquela maçaneta da porta. E Jesus lá batendo. Que só podia ser aberta pelo lado de dentro. Um homem conhecido na cidade levou certa feita, seu filho pequeno para ver essa pintura. O menino ficou ali pensando por alguns momentos, então perguntou: por que não abrem a porta? E o pai, né? E o pai daquele menino, né, falou que eles estavam ocupados, né? Eles estavam ocupados no quartinho nos fundos. Então eles não ouviam Jesus bater na porta. Estavam preocupados nos seus afazeres lá no quartinho no fundo. Então eles não ouviam quando o Senhor batia na porta. Porque eles, por dentro da casa que tinha a maçaneta, eles que tinham que abrir a maçaneta para Jesus entrar. Mas estavam tão ocupados com seus afazeres lá no fundo no quartinho, que eles não escutavam o Senhor bater. Aí o que acontece? É o que acontece hoje, o que acontecia nessa igreja também. Eles estavam tão ocupados com seus comércios, né? Na cidade, era uma cidade comerciante, estavam tão ocupados com suas riquezas, que eles não estavam se importando, entendeu? Jesus estava ali batendo: abre, eu quero entrar, eu quero fazer morada no seu coração. E hoje em dia você pensa que não é a mesma coisa? É a mesma coisa, a mesma coisa. O Senhor está batendo todo dia no coração do homem, da mulher. Se arrependa, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mudar o seu estado, deixa eu mudar. E o ser humano está ali. Não, o orgulho, não preciso de Deus, não. O que derrubou Lúcifer? O anjo que era anjo de luz e hoje é o famoso Satanás. O orgulho. Ele se achava belo, né, orgulhoso, né? Mas ele caiu por terra por causa disso. E muitos estão assim, até mesmo dentro das igrejas, né? Como Laodiceia. Tem muitos laodiceianos por aí, né? Que se acham porque tem uma casa boa, um carro bom, um bom emprego, tem dinheiro. Então, ele só ir nos domingos ali, ou só fazer a parte com Deus, que ele acha que está fazendo alguma coisa para Deus, já tá bom. E não é por aí, né? Não quer se humilhar, não quer orar, não quer pagar o preço, não quer sofrer, né? Quer viver num oba-oba. Então, os crentes de Laodiceia era dessa forma. Então, eu falo para você, cuidado. Cuidado para as coisas deste mundo não fazer sua cabeça. As riquezas desse mundo, né? Cuidado para você não se tornar um joio. Porque tem um trigo e tem um joio, né? Então você tem que ter muito cuidado para as coisas desse mundo não sufocar a sua fé, né? É que nem a parábola do semeador, né? Uma semente caiu em terra boa, outra semente caiu no meio dos espinhos, outra semente caiu no meio das pedras, né? Aí a semente cresceu, os espinhos sufocaram, né? Aquela semente. O outro, as coisas do mundo, né? Cresceu no meio das pedras, só que não tinha raiz para firmar, morreu também. Só a semente que caiu na terra boa, fértil, que produziu. Então, as coisas desse mundo sufocam. As coisas desse mundo, a gente tem que ter muito cuidado para as coisas desse mundo não sufocar a gente, sufocar a nossa fé, sufocar a nossa vida espiritual, as coisas dessa terra. Então, é proibido você ter uma casa boa, um carro, um bom emprego, ou ter dinheiro, ou ser rico? Não, não é pecado ser rico. Salomão era rico, Abraão era rico, né? Os nossos pais na fé eram ricos, mas eles não tinham o coração na riqueza deles, mas o coração em Deus. Tudo que eles tinham, eles ofereciam a Deus como oferta, como dízimo, né? Abraão deu dízimo, Davi, tudo que ele tinha, ele mandou construir a casa do Senhor, separou o melhor para construir o templo do Senhor. Então, eles eram ricos, mas eles não tinham coração naquilo, mas no Senhor, né? Então, você pode ter os seus bens, mas você não pode ser orgulhoso, você tem que ser humilde. Você não pode ter o coração nas coisas, nas riquezas desse mundo, mas o coração no Senhor Jesus. Procurar aquilo que o Senhor Jesus quer para a sua vida, tá? E Ele está batendo na porta aí do seu coração. Abre,
Não fica lá no fundo do quartinho, os seus afazeres, não. Abre a maçaneta, deixa a porta abrir, o Senhor entrar na sua vida, fazer morada no seu coração e te transformar numa nova criatura. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Vamos ler o 20? Eis que estou à porta e bato, como eu já disse. Se alguém ouvir a minha voz, se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta. O que é ouvir a voz do Senhor? A palavra está sendo pregada na terra, nas igrejas, na rua, onde você ouvir a palavra de Deus. Se ouvir a palavra de Deus falando, venha, aceita a salvação, abre o teu coração. Jesus, Ele quer entrar. E abrir e entrar em sua casa é o seu coração. E cearei com ele, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É o versículo 21 e o 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é promessa para aquele que for fiel até o fim, né? Deus vai dar poder para reinar com ele, governar as nações dessa terra com ele, né? Então, continue fiel. Você que é fiel, continue puro, continue buscando a Deus, continue fazendo a vontade de Deus, se limpando, se purificando. E você que está aí como um laodiceano, nariz empinado, abaixe esse nariz, se humilhe na presença de Deus, né? Se humilhe, busque a presença de Deus, para que você possa ser aprovado como ouro provado no fogo. Você tem que ser como ouro provado no fogo. Você tem que se purificar, se humilhar na presença de Deus. E parar de ter o coração nas coisas só materiais desse mundo. Porque tudo isso aqui vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Mas toda a terra, tudo isso aqui vai pegar fogo em tudo. Como diz o apóstolo Pedro. Tudo isso aqui vai queimar, né? Vai sobrar nada. Então, o que adianta você pensar só nas coisas daqui, se isso aqui tudo vai perecer? Você tem que pensar na eternidade, né? Como vai ser sua vida na eternidade com Cristo. Então, busque enquanto é tempo. Ô laodiceano, ou igreja de Laodiceia, você pensa que essas cartas aqui só foi para essas 7 igrejas naquela época? Não. Essas cartas não foi só para 7 igrejas da Ásia. Elas também foi escrita para nós hoje também do nosso tempo, para a gente poder analisar como estamos diante do nosso Deus e andar no caminho dele em espírito e em verdade. Se a gente estiver desconcertado, a gente se consertar. Se a gente estiver firme, a gente se firmar mais. Por isso que essas cartas foram escritas para a igreja daquela época e para a igreja de hoje também continua. A palavra, ela não muda. Ela é a mesma no passado, hoje e eternamente. Até o final dos séculos. Amém? Deus abençoe. Aqui nós fechamos esse estudo sobre essas 7 igrejas da Ásia. Espero que você tenha gostado, em nome de Jesus, e tenha aprendido alguma coisa, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, a paz do Senhor.